Então, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula, né, da disciplina de controle de estoques. Hoje vamos trabalhar um tópico novo, né, um tópico de classificação ABC ou curva ABC, tá? Tem gente que chama de classificação, tem gente que chama de curva, tanto faz. Né? A gente já vem trabalhando alguns controles, né, algumas ferramentas, aí, dispositivos para controle de estoque. A gente partiu lá o dimensionamento com base nas previsões de demanda, depois analisou um pouquinho mais cada item, né, no que se refere a estoque máximo, estoque de segurança. Então a gente já tem ali uma ideia de como gerenciar, digamos assim, cada um dos itens que a gente tem no nosso estoque. Porém, pessoal, a gente precisa avançar um pouco mais e entender que numa empresa, né, que tem ali, sei lá, 100 itens, 1.000 itens, 2.000 itens, 10.000 itens no estoque, diferentes, né, quem está ali à frente desse estoque, ele tem que ser capaz de perceber ou identificar de alguma forma quais são os itens mais importantes e menos importantes daquele estoque. Né? Então, imagine você entrou agora no estoque, né, no armazém, no CD, e você vê lá uma tacada de itens, uma tacada de produtos. E aí você tipo assim, ó, qual é o item aqui que eu tenho que ter muito mais atenção, porque é o item que é considerado mais importante, aqui que não pode faltar de jeito nenhum. Qual item aqui que não é o mais importante, né? Então assim, logicamente eu vou continuar gerenciando, mas se tiver algum problema com ele, não é um caso extremo assim que vai trazer grandes consequências para minha empresa. Então, esse próximo passo, né, do gerenciamento, né, feito toda aquela parte inicial de previsão, de controlar máximo, mínimo, lote de compra de cada item, a classificação ABC e a curva ABC ela vem justamente para isso, para que a gente consiga agora pegar todo o nosso estoque, pegar todo o nosso item e classificar, identificar quais são os itens mais importantes, quais são os itens intermediários e quais são os itens menos importantes. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Pode falar. Ô, professor, no caso, existe itens assim, como eu trabalhei no Extra e no depósito lá tinham os produtos de alto risco. Certo. Mas no caso, quando eles classificavam alto risco, era alto risco de roubo. Eram aqueles itens com valor agregado maior, né? Então tinha sempre ficado num quarto ou num local mais reservado, mais seguro. No caso também existem esses tipos, né? Porque tudo bem, todo produto é importante, independente do Sim. valor dele, porque quando a gente está à frente de um estoque, aquilo ali é o nosso meio de trabalho, aquilo ali é, ali é percentual de preço. Então, se pertence à empresa, se tem valor, ele é tão importante quanto mais caro. Porém, esses itens, né, que pelo valor agregado ser maior, são chamados de alto risco de roubo. Sim. Foi boa observação, não conseguiu ver quem foi que falou. Como a gente classifica um importante lá? Acho que foi o Gaduá lá, foi? Falou? Um exemplo aí de um tipo assim, que era importante, assim, que você disse, um produto. Vamos lá. Lá na época, celulares, sons de carro, são artigos assim, que o valor monetário dele... Isso. Aí, como a gente separava? Não, que ficam separados, é isso, né? Lá no caso, era uma área toda gradeada, tipo um quartinho todo gradeado, entendeu? E sempre ficava com câmera em cima e segurança. E na hora de conferência, lá quando tinha balança, quem fazia eram os próprios vendedores. E sempre entrava um número reservado. No caso, no máximo, como era grande, no máximo 3 vendedores para fazer. Começava do início ao fim, porque a contagem a gente fazia e depois tinha a recontagem para ver os erros, né, da contagem anterior. Isso. Só ficava de nós. No trabalho que eu estou agora, eu tenho lá um local que tem produtos que custa 7 mil, 10 mil reais e não tinha uma área assim reservada. Então eu montei uma área reservada lá exatamente para isso. Porque são produtos de alto risco e tem que ficar na chave, né? Segurança porque... E eu não identifico como alto risco. Para que também não dê muito na telha se alguém entrar lá. Entendeu? Uhum. A gente tem que ter, como o professor falou, né? A percepção de que existem todos os itens são importantes. Só que tem alguns que se sobressaem pelo valor monetário maior. E o giro, né? E esses aí saem pouco,
mas também quando saem, se sobrepõe a muita quantidade daqueles outros mais baratos. Sim. A gente vai, inclusive, Só falar te um fazer pouco. uma pergunta, Gadu, lá. Nas contagens, que eu sei que o cara conta todos os dias, dava muita divergência? Rapaz, dava mais, é o seguinte, tem que ser zero. Se houvesse a contagem e desse alguma falta, então alguma coisa estava errada. Alguma coisa está errada e assim, eu aprendi lá, seguinte, deu erro, tem algum problema. E a gente tinha que descobrir qual era o problema. Porque o erro tem que ser zero. O professor sabe, né, professor? Erro é Uhum. zero. Se deu algum erro, se deu alguma falta, ou foi um erro de entrega da pessoa, do vendedor, ou foi um erro mesmo de logística, na hora de dar entrada de mercadoria, deu uma entrada a mais. Alguma coisa assim. Aí a pessoa tem que estar sabendo. Pronto, lá no trabalho eu tenho que Sabe estar por que eu tô ciente te disso. perguntando? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque também tinha uma contagem que eu fazia, e assim, eu julgava muito que o erro tava em muitas pessoas contando. Tipo, eu que chegava, contava de manhã, o cara chegava, contava à tarde, outro contava à noite, tal, não sei o quê. Aí o que acontecia? Às vezes os caras da tarde não contavam, às vezes os caras da noite não contavam. Às vezes os caras que tipo, estavam no plantão da manhã não contavam. E tinha uma pessoa que realmente contava. Aí o que acontecia? Sempre dava divergência. Isso era muito complicado. Muito. Aí tipo, atrapalhava muito. Aí eu até falei assim, eu prefiro que uma pessoa só conte, porque com muita gente contando atrapalha muito. Porque assim, às vezes você não era fidedigno naquela situação, tipo, cara, vou contar isso aqui vai dar certo. Aí às vezes o cara contava outros, tipo, na contagem mesmo, já tava, era muito complicado. Mas o Alce, quando a empresa permite, né, que mais de uma pessoa conte, porque ninguém pensa igual a ninguém. E exatamente nessa forma de contar que um conta, depois o outro conta, é que se encontra as falhas. Porque você não sabe. Por exemplo, você contou de manhã, aí passou o dia todinho, o cara só vai contar lá à noite. Se houver algo no dia que aconteceu de diferente, vai ser descoberto com o cara à noite. E não somente quando você chegar de manhã, porque quando for de manhã que você for contar e descobrir o erro, olha o tempo percorrido que aconteceu esse problema. Vai ficar muito mais difícil de se detectar o que aconteceu do que quando o outro conta horas depois. Isso. A gente vai falar muito disso, dessa questão de contagem, no tópico do inventário. Mas tudo isso aí realmente acontece. E em vários segmentos, tá? Não só disso. Se a gente pensar, por exemplo, a gente está falando de logística, né? Mas a gente pode também passar isso para caixa, né? Não sei se alguém que trabalha de caixa. Mesma coisa, quando você vai fechar a caixa, abrir Eu não caixa. sugestão lá do lá, porque lá na minha situação era um pátio de veículos. Aí era. Por que eu tô falando isso? Era nesse segmento. Eram mais de 4.000 carros e as motos eram a perder de vista, entendeu? Aí, tipo assim, quando era um pátio que acho que era quase 20 mil metros quadrados. Aí, assim, eu sei que era complicado. Tinha que contar todo dia, tinha que contar todo dia. Todos os pontões tinha que contar. Só que às vezes o cara burlava a situação e não contava, entendeu? Aí às vezes eu achava melhor, deixa só um contando, porque assim, a gente vai ver que. Aí também eu dei uma sugestão, gente, como é em fileiras aí, tem, tipo, a gente separava por ruas. Sinaliza com uma placa nessa rua, porque quem mexer nessa rua, o cara vai ter que sinalizar nessa placa, olha, dessa placa eu movimentei tantas motos, né, eu movimentei tantos carros, né, para poder facilitar, porque assim, às vezes, tinha dias que a gente não precisava mexer, porque assim, não era necessário mexer na rua, né, chamada de rua, não era necessário mexer na rua, onde tava aquelas motos estacionadas. Aí o cara passava, contava tudo de novo, era muito cansativo. Aí, tipo assim, era esse gargalo que a gente tinha, que era muito desgastante, né? Aí às vezes uns contavam, outros não. Era bem complicado pra gente. Ô, professor, Oi. com relação a assim, o Alcio falou, realmente 4.000 carros é muita coisa, né? Lá onde eu trabalho, são na faixa de 10.000 itens.
Quando eu tenho que descobrir alguma falta que teve, o que ocorreu, se alguém fez algum acerto de estoque errado, alguma nota que foi errada, tudo. Aí todo o sistema, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. Ele tem um histórico de entradas de mercadoria. Uhum. Aí é Histórico onde de movimentação. Isso, Gerlondes, obrigado. Aí então, nesse histórico é que a gente também vai tentar descobrir o que é que pode ter ocorrido. Não Sim. é fácil. Porque às vezes eu chego em casa, é porque eu dificilmente eu dou de cabeça, mas chega cansado, porque fica cansado mentalmente. Porque para sair olhando item por item, a movimentação do ano, às vezes eu tenho que olhar a movimentação, pronto, teve uma contagem lá geral em 2017. Aí eu tenho que fazer um acompanhamento de 2017 para cá e contando os itens, para às vezes até achar onde foi o problema. Aí às vezes eu chego acabado, cansado, mentalmente cansado. Mas é legal, eu acho bem legal porque é instigante, você fica curioso, eu fico mais curioso ainda. Estimula, no meu caso. Você fica torcendo, né? Torcendo para que. Não aceita a situação, né? Não pode aceitar, não. O professor sabe, o professor explica bem a gente não pode aceitar assim, esses erros, porque o logístico que está à frente, ele tem a responsabilidade maior. Vai ser cobrado, ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado. O professor tá mostrando aí, por esses cálculos aí, que a gente tem que calcular até mesmo o pallet, a quantidade de pallets, é uma responsabilidade grande para a gente. Hoje aqui, vou dizer assim, no mercado de Maceió, de Alagoas, ainda não é reconhecido, né, o trabalho do logístico financeiramente. Mas se a gente for pensar somente, lógico, tem que pensar financeiramente. Mas como a profissão está crescendo, nós somos praticamente, o professor, desculpa se eu estiver errado, uns desbravadores da profissão aqui no estado. Estamos começando de baixo para chegar lá em cima. Não, mas é isso mesmo. A gente falava muito isso, inclusive, para a primeira turma, né? Vocês hoje estão o quê? A gente está na turma. Vocês entraram em 2020? Foi? 2020.1? Foi isso? Isso. Foi? Começo de 2020. A primeira turma ela foi do começo de 2017. Então, tipo assim, a gente falava muito isso sobre, vocês estão entrando num curso que está crescendo, mas assim, o mercado muitas vezes nem conhece ainda. A gente visita ainda hoje empresas, né, para fazer divulgação, tal, questão de parceria de estágio. A gente chega lá e diz, não, logística. A pessoa, logística? Faz o que logística? Não preciso não de ninguém de logística. Aí a gente, não, mas faz isso, faz aquilo. Ah, isso aí a gente precisa aqui. Então, é logística. Ah, não, isso aí é importante. Então, assim, aqui para o nosso estado realmente é algo que está crescendo, mas é uma coisa boa, por quê? Porque está crescendo, né? Nós temos já ex-alunos que abriram alguns espaços, digamos assim, em algumas empresas, né? E aí esses espaços estão sendo reconhecidos ao ponto de se requisitar novos alunos, né? A gente teve, por exemplo, só um exemplo, né? Tem alguns exemplos, mas já tivemos casos assim de Coca-Cola, né? Temos alguns alunos lá na Coca-Cola e já tivemos, inclusive, seleção da Coca-Cola que pediram indicação da gente, né? Do MIFAL. Já tivemos do grupo TPC, do operador logístico TPC, não sei se vocês conhecem, mas é o operador da Natura, que a gente indicou uma primeira vez, um nosso aluno passou lá, ele está gerenciando, inclusive, uma equipe. Teve um segundo processo, eles pediram de novo indicações da gente, do IFAL. Então, querendo ou não, à medida que nossos alunos vão se formando, vão abrindo portas, e esses alunos vão acabando abrindo mais portas ainda. Então, vocês estão desbravando, mas é fato que é uma área e uma profissão em crescimento, tá? Logicamente, vocês têm que buscar cada vez mais se aperfeiçoar, né? Por isso que eu falo tanto aqui, tipo assim, pessoal, não se preocupem com nota, não se preocupem somente em passar, em pegar um diploma, porque isso não é o mais importante, não é o mais importante. O mais importante é que você realmente aprenda, que você tire dúvidas. Chega com base, né? Você tem que chegar com base, tem que chegar com conhecimento, Isso, né? Isso aqui vai fazer a diferença lá no final. Exatamente. Chegar, aperfeiçoar ao máximo, aproveitar o máximo que você puder daqui, para quando você tiver uma oportunidade, você conseguir pegar aquilo ali para você. Mas é isso aí. Tranquilo?
Deixa eu só responder algumas coisas e fazer meio que um resgate aqui do que a gente estava falando, mas já respondendo, inclusive, alguns pontos que vocês falaram aí no debate, então agradeço aí a do lá, não sei se, acho que era o Wallace, mas que falou, não lembro, não deu para perceber se mais alguém falou. Então, o que acontece, pessoal? O que a gente vai fazer aqui é classificação, né, do nosso estoque, né? Então a gente vai classificar, o nome é classificação ABC ou curva ABC, porque como o nome já está sugerindo, a gente vai pegar o nosso estoque todinho e dividir em itens considerados A, considerados B, considerados C. Deixa eu até passar isso aqui, para não ficar só na primeira tela. Então, é isso, tá? Então, você, enquanto gestor, tem a capacidade de identificar, né, analisar todo o seu estoque, né, e você identificar, ó, os itens mais importantes são esses, os itens B são esses, os itens C são esses. Tem empresas que trabalham com mais classes, tá? A, B, C, D, mas enfim, o normal é ABC. Isso é extremamente importante, por quê? Porque, como eu disse, imagine você entrar num armazém, num CD, com trocentos lá itens, e você não saber daqueles itens ali, quais são os itens mais importantes para sua empresa. Não faz sentido, né? Porque, imagine, por exemplo, o começo da pandemia. O começo da pandemia, ele afetou todos os itens, né? Reabastecimento de todos os itens. Porém, se naquele momento, onde está tudo crítico, tudo complicado, você não souber quais são os itens mais importantes para a sua empresa e você não der uma atenção maior a esses itens, você pode se complicar. Né? E a gente vai ver por que na prática, né, matematicamente falando, porque você pode se complicar. Uma coisa importante, já falando um pouco de classificação ABC em si. A gente vai falar aqui de produtos classe A ou tipo A, produtos classe B ou tipo B e produtos classe C ou tipo C. E aí, pessoal, quando a gente falar em produtos classe A, a gente não está falando aqui de produtos em termos de qualidade, tá? Essa não é uma classificação de qualidade. Ou seja, produtos tipo A são produtos, sei lá, originais da marca A, da marca B. Não é isso, tá? O que a gente está fazendo aqui é classificando o estoque. No que se refere ao quê? No que se refere aos produtos que trazem mais faturamento para a sua empresa. São os produtos que trazem mais retorno financeiro para a sua empresa, certo? E a gente vai ver que existe fórmula para fazer isso, tá? Então, assim, não é uma classificação de qualidade, né? Tem alguns itens tipo eletros, né? A gente vê muito isso em geladeira. Tem lá um adesivozinho. Ah, geladeira, tipo A, essa geladeira é não sei o que lá. No que se refere ao controle de energia. Não é isso, tá? Não é isso. O que é considerado A? É o produto de melhor qualidade? Não. O que vai ser considerado A? É simplesmente o produto mais caro? Também não, tá? Não vai ser o preço somente, o preço é importante, mas não vai ser o preço somente que vai determinar que esse produto é A. Ah, é o produto que sai mais? Também não é somente isso. Na verdade, é uma relação do produto que sai mais com o preço, né? É justamente isso que vai definir ali a conta para a classificação ABC. Por quê? Porque o produto que sai mais, ele pode sair mais. Imagina o exemplo que a gente geralmente faz aqui, o exemplo de mercados, né? Atacadões. Vamos dar um exemplo, tá? Nem sei se acontece isso, mas vamos dar um exemplo. Que o produto que sai mais é o alface. O alface é o quê? R$1? R$1,50? R$2? Para ele, você conseguir que esse produto seja considerado A, ou seja, que esse produto traga um retorno de rendimento, de faturamento muito grande para a sua empresa, ele vai ter que sair uma tacada de alface por mês, né? Uma tacada de alface. E pode ser que não seja, pode ser que até que seja. E da mesma forma, existem os produtos mais caros, sei lá, uma televisão ultra, mega, super moderna, de, sei lá, de R$7.000. O fato dessa televisão ser mais cara significa que ela pode ser A? Não necessariamente, porque pode ser que essa televisão você não venda uma no mês, né? Então, a classificação ABC, ela é uma classificação extremamente importante, por quê? Porque, mais uma vez, você vai sair do visual, digamos assim, do que você acha que pode ser ou não importante. Logicamente, né, como o Gaduala falou, existem itens que são itens críticos e que merecem atenção maior,
independente de ser A, B ou C, que são itens, por exemplo, que são mais atrativos no que se refere a roubo, né? Consequentemente, você tem que avançar a questão de segurança. Por quê? Porque são itens fácil de receptação, digamos assim, que é um crime, né? Quer ver um exemplo semelhante? Uma carga que é considerada uma carga extremamente, que deve-se ter um extremamente cuidado no transporte, é cigarro. Não sei se você já ouviu falar disso. Por quê? Porque é um produto, né, que nem é tão caro, enfim, mas é um produto que é fácil de você distribuir, digamos assim, criminalmente falando. Então, é um produto que normalmente é bem visado no que se refere a saque de carga, roubo de carga. Tá? A mesma É muito coisa, monitorado. isso, é muito O monitorado. monitoramento Por dos isso, caras são muito feras. Eu conheço, tem um primo que trabalha no monitoramento, e é da Souza Cruz, se eu não me engano, acho que é isso. Aí pronto, então, ele acompanha de casa todo o monitoramento dos carreteiros, caminhoneiros e tal. isso. Mas é por quê? Porque essas cargas são cargas críticas, né? A mesma coisa dos estabelecimentos. Valiosas, são muito valiosas. Isso. E muitas vezes esses controles de segurança, pessoal, eles envolvem realidades, né? E problemas, inclusive locais. Porque, por exemplo, vou dar outro exemplo de uma coisa bem simples, mas que existe um procedimento de segurança, digamos assim, relacionado a isto aí. Desodorante. Não sei se você já viu, tem alguns estabelecimentos que eles não colocam a tampinha de desodorante lá. Aqueles aerosol normal. Você paga, e depois que você paga, você vai dar no atendimento para eles colocarem. Né? Então, isso assim, por que isso? Porque vão roubar? Não, porque muitas vezes o pessoal usa, sei lá. Então, assim, são itens que, por motivos diferentes, acabam você tendo uma atenção maior naquele item, tá? Mas, repito, a classificação ABC em si, ela é uma classificação de estoque. Ela é uma classificação que vai mostrar para vocês que o faturamento da sua empresa, desses 1.000 itens que você vende, o faturamento da sua empresa vende aqui, ó, desses 10 itens. E vocês vão ver que a relação é basicamente essa, tá? Vocês vão ver que quando a gente fizer as contas, seria existe até uma regra, né, que vai basear nossas contas, mas vocês vão ver que seria de 1.000 itens que a empresa tem, 20% ali daqueles itens é que realmente vai gerar um grande volume de faturamento. Então, esses itens, quando você consegue identificar, ó, caramba, eu comercializo aqui 1.000 itens, eu vendo aqui 10.000 itens, mas desses 10 aqui, para mim, os itens mais importantes são esses 20% aqui, ó, são esses 1.000 e tal. Então, assim, desses aqui eu tenho que ter controle maior, e não é controle no que se refere à gestão mesmo, de estoque. Tudo aquilo que a gente já falou, de estoque máximo, de não poder faltar, de controle com o fornecedor, esses itens aqui não podem faltar. Porque é desses itens aqui que basicamente 80% do meu faturamento vem. Então, isso é a classificação ABC. É identificar quais são os itens que trazem o maior faturamento para a sua empresa. E aí, com base nisso, você tem uma atenção maior no que se refere ao controle desses itens. Certo? Deu para entender o que é em si a classificação? Deu 80% do estoque e os 20%. Eu estava olhando que isso é o quê? Princípio de Pareto, professor? Isso, é o princípio de Pareto, como tem aqui. Ó. A regra, digamos assim, máxima para definição, o ponto de partida aqui para a classificação ABC são dois, né? Uma questão de mercado, né, que mostra que a maior parte das vendas de qualquer empresa ali geralmente são poucos produtos, né? Então, por mais que você tenha muitos produtos, muitas vezes esses itens que você tem a mais são itens secundários, são itens que você compra por combinação, né? Ou são itens para atrair o seu cliente, mas não são itens que geram realmente muita comercialização. E a segunda ponto de partida é Pareto, né? Acho que vocês viram lá em qualidade, isso, né? Que é a regra dos 80-20. Ou seja, 80% das vendas, ou 80% do faturamento, provém ali de 20% dos seus itens. Então, se você comercializa, por exemplo, 100 itens diferentes, 100 produtos, a sua empresa tem 100 produtos. Desses 100 produtos, 20 produtos são os produtos, em regra, né? 20 produtos vão ser considerados A, e esses 20 produtos vão trazer já 80% do seu faturamento. Então, observe como é importante você saber quais são, né?
Isso aqui não é fechado, né? 80, 20, mas é uma regra, digamos assim, de corte. A gente vai entender como é que se faz esse cálculo, né? E a gente vai ver que esse 80 aqui de faturamento pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, a depender da empresa ali, dos cálculos. E esse 20 também, tá? Um outro ponto aqui bem importante é que nesse assunto aqui de classificação ABC, que vocês vão retomar o que vocês viram lá em estatística, na parte de distribuição, né? Não sei se vocês viram lá, não sei se vocês lembram lá, viram? Eu sei que viram, né? Vocês lembram lá a parte de distribuição, quando vocês fazem a tabela de distribuição, né? Fazem acumulados, porcentagens individuais e tal. Não vai precisar entrar na parte de percentis desses, não sei se vocês entraram nisso, mas enfim, não vai precisar. Das medidas de dispersão, isso aí não vai precisar. Mas a tabela em si, sim. Certo? Então a gente chega aqui à regra máxima, né, da classificação ABC. Ó. Eu tenho os itens A. Esses itens A, eles correspondem normalmente a 20% da quantidade. Ou seja, se eu tenho 100 itens, comercializo 100 itens, vão ser 20 itens. Em termos de quantidade, eles representam somente 20% do total, mas em rendimento, que eu estou chamando aqui ó, de valor, ou seja, de rendimento, de faturamento, eles trazem só esses itens aqui, ó, só esses 20% já trazem 80% de tudo da minha empresa. Então aqui, ó, atenção máxima aos itens A. Os itens B, eles representam 30% da quantidade dos meus itens de estoque e trazem ali, ó, 15% do valor, ou seja, de faturamento, de rendimento. Tá? Então, intermediário B. E observem aqui, ó, que a grande parte, né, dos itens que eu tenho no meu estoque, ou seja, os itens C, eles correspondem a 50% de tudo que eu tenho e trazem somente 5% de valor. Aí você pode rendimento, né? Aí você pode pensar, por que tem esse item C, né? Porque eu não me desfaço disso. Como eu disse, os itens C são importantes, tá, pessoal? Então, um exemplo lá, a gente já falou, mais uma vez, de supermercados, de atacadões. Muitas vezes as padarias, né, que existem nos supermercados, elas não trazem muito item. Eu não posso classificar aqui porque eu não tenho os dados do local, né? Mas vamos supor que seja um item C. É importante que tenha, por quê? Porque aquilo ali pode atrair o cliente a ir lá, né, comprar um pão, né, porque está no caminho do supermercado, e acabar comprando as outras coisas que aí sim são consideradas A. Então, muitas vezes, a movimentação, você vai atrair o seu cliente com esses produtos C. Mas muitas vezes podem ser produtos ou que saem pouco, ou que tem um valor muito baixo, embora saia muito, e você não consiga ter muito rendimento com ele, mas são itens importantes para você ter na sua empresa. Coloquei aqui também um gráfico, ó, um gráfico que se refere a quantidade, essa parte aqui com relação ao valor, né, os rendimentos. Então, aqui, ó, em branco A, em cinza B, laranja C. Então, aqui embaixo os percentuais. Então, 20% no que se refere à quantidade vai ser A. Depois a gente tem 30, B. E depois 50, C. No que se refere ao rendimento, 80% A. Aqui depois 15% B e 5% C. Observe, ó, que é 80, né, daqui, com mais 15, só A e B, só os produtos A e B, que representam a metade, né, da quantidade, porque é 20% daqui com mais 30 daqui. Ou seja, só essa metade aqui do meu estoque já me traz 95%, né, que é 80 daqui, mais 15 daqui. Então, 95% já aqui do meu faturamento, do meu rendimento, só de gerenciar os meus produtos A e os meus produtos B. Que em termos de quantidade de itens que eu tenho lá, quantos itens são A e B, é a metade do meu estoque. A outra metade vai me trazer os outros 5% de faturamento. Mas, como eu disse, são importantes conhecer. Então, imagine mais uma vez, que você está lá, entrando no estoque, entrando no armazém, e você não tem noção de quais são esses itens, né? Então, e você começa a tratar todos eles iguais. Lógico, todos vão precisar do controle.
Mas esses itens considerados A, se você conseguir gerenciar perfeitamente, né, esses aqui, o A e o B, você já consegue 95% do seu faturamento. Os itens C, logicamente, você vai ter que gerenciar, ter controle, etc e tal, mas se por um acaso ou outro tiver que ter ruptura, por exemplo, entre um item C e um item B ou um item A, você, logicamente, vai permitir, né, entre aspas, que isso aconteça no C e não aconteça no A e no B. Tranquilo? Então, só para a gente fechar aqui, classe A, né, os mais importantes, né, eles representam ali a maior quantidade, mas o maior faturamento deles. B são itens intermediários e os C são os menos importantes, mas que a gente precisa sim ter, né, no nosso estoque. Coloquei até um exemplo aqui, um exemplo aleatório, tá? O que tem aqui nesse exemplo é justamente o que a gente vai desenvolver em termos de conta, mas eu fiz aqui só, não vou mostrar as contas, eu vou mostrar como se fosse o resultado da conta. A gente vai fazer, inclusive, esse exemplo, eu acho, lá na frente. Então, é um estoque, ó, deixa eu mudar aqui só a cor para destacar. Um estoque onde tem 9.000 itens, aí eles querem definir a questão de investimento. Eu vou investir mais um pouco no meu estoque e tal. E aí eles primeiro fizeram a classificação ABC, né? E classificaram A, o B e o C, e para definir quais são os itens que vão receber mais esse investimento. Então, A, mais investimento, B, intermediário, o C, menor. Quando eles fizeram as contas, lembra que eu disse que a regra não é fechada, né? Então, o A não precisa ser fechado, 80-20. Eles descobriram lá que na conta, os 80, na verdade, para eles correspondem a 70, então 70% do valor anual do rendimento, provém de 8%, ó, em vez de 20 lá, é 8%. O B, 20% do valor anual, né, do rendimento, não é 15 aqui, para eles é 20, corresponde a 20%, não é 30%, 20%. E os outros 72% são os itens C que trazem mais 10% de rendimento. Então, observem aqui o exemplo deles. 90% do faturamento do rendimento vão vir ali somente de 28% dos itens. Então, para controlar 90% do valor, basta, entre aspas, né, controlar ali 28% dos itens. Ou seja, dos 9.000, 2.520 itens. Os outros 6.480 itens, ou seja, produtos diferentes, são itens considerados C, tá? E lembrando que eu estou falando assim, né? 2.520 itens ou produtos. Cada um desses produtos tem uma tacada, né? Tem um estoque máximo, tem um estoque mínimo e tal. Então, eu estou falando de diversidade, tá? Não estou falando de quantidade geral. Eu vou ter no meu estoque 2.500 produtos juntando tudo. Não, são 2.500 itens diferentes. Cada item tem mais uma quantidade. Então, observem como é importante, né, a gente gerenciar e controlar isso aí. Como eu disse para vocês já, a curva ABC, ou classificação ABC, ela não vai levar somente em consideração o preço, não vai levar somente em consideração o giro, né, a saída. Ela vai considerar justamente essa relação de preço e consumo de cada um desses itens, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, uma tabela para a gente começar, tá? A gente vai avançar, não vai avançar muito, mas já vai começar a trabalhar, né, essa questão da classificação. Aqui, uma tabela que mostra os itens. Esses itens aqui, ó, A, B, C, não é a classificação ABC, tá, gente? É como se fosse um código. Eu botei poderia ser o nome, né? O tipo AX01, BX02, é o código dos itens, tá? Aqui tem o código do item, aqui tem o preço unitário de cada item e aqui tem o consumo anual de cada item. Então, observem que tem itens mais caros, né? Tipo assim, esse aqui, ó, de 1.200, mas que não saem tanto. Tem itens baratos, de 60 centavos, que esses aqui saem consideravelmente. E tem itens intermediários, né? Então, observem aqui, ó, que, imagine, olhar assim de cara e dizer, e aí, quais são os itens A? Quais será que são os itens B? Quais será que são os itens C? Observe que não é uma tarefa tão fácil, né? Você fazer isso no olhômetro ou chutando. É importante que você faça isso de uma forma calculada, né? Gerenciada. Que é o que a gente vai ver aqui, né? Vocês podem até
dar uma olhada aqui. Não precisa ser agora não, tá? Vocês podem olhar lá no slide, né? Até porque não vai estar a classificação de cara. Mas olhar aqui e pensar assim, eu acho que esse item aqui vai ser A, eu acho que esse item aqui vai ser B. Tá? Vocês podem até dar uma opinada, assim, depois ver se vai ser isso mesmo. Então, gente, como eu falei, preço e consumo, tá? Então, a gente vai trabalhar para começar essa classificação com base no preço e com base no consumo. Quando a gente fala que vai pegar essa relação, a gente vai nada mais nada menos do que multiplicar o preço pelo consumo de cada um desses itens. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu peguei, continuo os itens aqui, o código de cada item, preço unitário, consumo anual, e essa nova coluna aqui, já é justamente a coluna que multiplicou o preço unitário de cada um desses itens pelo seu consumo, tá? Então, eu peguei, multipliquei o consumo pelo preço unitário, consumo pelo preço unitário, e a gente achou aqui esses novos valores, certo? Então, aqui seria o nosso primeiro passo. Eu vou passar aqui com vocês, né, sem calcular de um por um, porque esse é nosso primeiro contato, tá? A gente vai fazer isso multiplicando de um por um, tal, na próxima aula, inclusive. Então, o primeiro passo seria justamente encontrar esses novos valores aqui, que eu estou chamando de valor de consumo. Depois, ó, tem uma coluna aqui chamada de grau, ou de ordem. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente identificando qual é o maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor, o quarto maior valor, e assim sucessivamente. Certo? Então, estou identificando aqui quais são os valores mais altos, quais são os valores mais altos que eu encontrei aqui nessas multiplicações. Feito isso, eu não vou usar mais, como eu já tenho esse dado aqui, que é o mais importante, eu não vou precisar mais nem do preço e nem do meu consumo. Eu vou partir direto para essa coluna aqui de valor de consumo, tá? Então, eu vou trabalhar com material, né? Que eu preciso saber qual material é, com o valor de consumo e vou ordenar isso aqui, né? Vou pegar essa coluna grau, vocês vão ver que na próxima tabela, eu vou trazer o grau para trás, né? E já reordenar esse material aqui. Então, foi o que eu fiz, ó. Aqui está em ordem, né? O maior valor, o segundo, observe que os materiais, eles também reordenaram e, consequentemente, os valores de consumo, né? De cada um desses materiais. Então, eu aqui reordenei e a gente fez isso aqui, né? O que a gente tinha até o momento anterior. Qual seria o próximo passo aqui, né? A gente construir justamente isso aqui que vocês viram lá na parte de estatística, né? Que seria o valor acumulado, as porcentagens individuais, porcentagens acumuladas. E depois que a gente construir toda essa tabela, é que a gente vai fazer a classificação, tá? Ainda não é isso aqui, é a tabela que vai nos dar a classificação. Então, o próximo passo aqui, gente, é justamente a gente somar, né? É importante até que a gente some isso aqui, né? Para guardar aqui essa informação. Quando eu somar isso aqui vai me dar 5.800. Ixi, estou desenhando com o mouse, tá? Por isso que desenhando, escrevendo. 586, são 6. 586 mil. Certo? Guarda aqui essa informação. Então, observe que está igual a esse, ó. Tá? Guarda aqui essa informação. A gente vai fazer agora aqui o acumulado. A gente tem valor de consumo e agora o valor de consumo acumulado. Como é que a gente faz acumulado, né? Vocês viram lá em estatística. O primeiro valor a gente só repete. Tem o primeiro, repete aqui. A partir do segundo, que é esse, eu vou somar quem está em cima com quem está do lado. Certo? Então, 270 mais 122.400, eu acho que é esse valor. Para achar o de baixo, eu vou somar quem está em cima, 392.400, mais quem está do lado, 70 mil. Para achar o próximo, eu vou somar quem está em cima, quem está do lado, e assim até o último. Para saber se está certo, é só verificar se esse último valor aqui deu igual à soma do anterior. Se deu igual, ok. Se deu diferente, está errado, tá? Foi alguma coisa errada aqui no meio do caminho. Beleza até aqui? Estão lembrados aí da estatística?
Lembrei que eu só fico só isso aí para aprender, mas aprendi. Então, Valeu a pena. tá vendo? Próximo passo é porcentagens individuais, né? Então, a gente vem aqui, ó, para porcentagem individual. Observem que a coluna anterior é acumulada, então não vou trabalhar com ela, vou trabalhar com essa coluna aqui, tá? Então, como é que eu faço para achar esse primeiro valor que está aqui, 46? Eu vou pegar o primeiro valor dessa coluna aqui, que é esse 270, eu vou dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Para chegar no segundo valor, pega o segundo valor dessa coluna, que é o 122.400, divide pelo total, multiplica por 100. E assim eu vou fazendo com todos os outros. Para saber se está certo, soma tudo isso aqui. Quando eu somar, tem que dar 100%. Pode ser que dê um pouco menos, 99,98. É tranquilo, porque isso aí acontece por conta dos arredondamentos, né? A gente vai perto de algumas casas. E aí, por fim, aqui, a gente faz o acumulado de porcentagem, né? Então, mais uma vez, primeiro, repete, a partir do segundo, soma quem está em cima com quem está do lado. Então, primeiro 46, para achar o de baixo, soma esse que está em cima, 46, mais o 21, vai me dar 67. Para achar esse aqui, soma 67 com o 12, vai achar esse aqui. E assim eu vou fazendo até o final. O último valor, 100, tem que mais uma vez ser igual ao da soma, 100. Se der diferente, está errado. E aqui a gente monta a nossa tabela, né, que a gente vai utilizar para a classificação. Já está aqui a classificação? De certo modo, sim, né? A gente vai ter que interpretar algumas formas de fazer essa classificação, mas a grosso modo ela já está aqui. E a gente consegue depois fazer um gráfico, não vou falar disso agora. E aqui a classificação final que também não vou falar agora. Eu vou deixar para vocês um exercício, tá? É o último slide. Eu quero que vocês façam basicamente o que a gente fez aqui, tá? Quero que vocês façam essa tabela. Com base nesses novos dados aqui, a gente vai continuar na próxima aula. E aí a gente vai fazer junto, né? Passo a passo, mais devagar, inclusive, do que a gente fez agora. E avançar para a parte de classificação em si. Mas, assim, uma coisa que eu queria que vocês observassem, que a classificação, ela não é tão simples assim, de você conseguir dizer no visual qual é o produto A, qual é o produto B, quantos produtos são A, quantos produtos são B. Então, você vai precisar de um pouco mais digamos assim, de análise para chegar nesse resultado. Porém, quando você consegue chegar lá, você tem uma informação muito valiosa para controlar o seu estoque. Muito valiosa sobre o rendimento da sua empresa e de onde vem esse rendimento da sua empresa, a ponto de você, se precisar investir nesses itens a ponto de você, se precisar ser mais rigoroso em controle, você vai ser mais rigoroso nesses pontos A, e aí com base você conseguir ter uma saúde, né, financeira e de estoque mais interessante para a sua empresa. Então, reforço aqui que é muito importante. Ok, gente, dúvidas, perguntas para este primeiro momento de classificação ABC? Tranquilo, professor. Quando estiver respondendo aí o exercício aí, a gente vai gerando algumas dúvidas, mas dá para com calma, dá para fazer. Pronto, então vamos, por isso que eu falei, né? Vamos devagar, vamos com calma, assim como a gente fez no outro, a gente vai também com isso. Acho que a gente fica aí mais umas 2 aulas realizando essas contas de classificação. Professor, a regra é classificação ABC apenas ou existe um outro parâmetro, A, B, C e D? Não, o normal é ABC. Tem gente que faz ABCD, mas assim, o normal é ABC. Beleza. O tradicional, né? Não vou nem dizer o normal, vou dizer o tradicional é ABC. Entendi. Beleza? Ok, gente, só reforçando com vocês que tem um trabalho aberto até amanhã, tá valendo 1,5 ponto. É a segunda parte da AB1. Depois que esse trabalho fechar, eu vou liberar a terceira parte da AB1, que é o trabalho maior, tá? Que é um trabalho que vai valer 7 pontos, vai ficar um tempinho aí a mais para vocês. Fora isso, né, vou postar lá essa aula gravada e vou postar também os slides. O último slide, peço que vocês façam, tá? A título de exercício, não é valendo pontuação, a título de exercício de treino,
para que a gente avance aí na próxima aula de curva ABC, classificação ABC. Próxima aula sexta-feira, lembrando também que na próxima semana, terça-feira é feriado, dia 30, né, dia do Evangelho, não teremos aula, e a nossa aula de sexta eu vou antecipar para quarta-feira. Então, próxima semana a nossa aula será na quarta, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? E aí a gente vai se falando e conversando sobre os outros pontos aí que vocês precisem ou queiram tirar alguma dúvida, enfim. Ok, gente? Então, boa noite aí para vocês. Até sexta-feira. Até mais. Até mais.